Fala pessoal, tudo certo? Felipe Lucena aqui falando, e nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você como criar uma automação utilizando o Automation Fogira para obter o lead time de todos os seus issues, todos os seus tickets registrados dentro do seu projeto Gira. Bom, o que motivou a gravação desse vídeo foi porque o Lamek fez um vídeo explicando como fazer exatamente isso. Esse vídeo foi publicado em nosso canal, só que ele mostrou como fazer isso utilizando o app do JMWE. Então, algumas pessoas comentaram lá, entraram em contato conosco, perguntando como é que poderia fazer isso utilizando recursos nativos do Gira, sem usar nenhum app, porque o pessoal não tinha licença do JMWE para isso, tá? Então, se esse é seu caso, fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar como fazer isso utilizando 100% de recursos nativos do Gira. Então vamos lá. O primeiro passo aqui para a gente fazer isso é criar os campos personalizados para que a gente possa armazenar essa informação, armazenar esse valor de lead time. Então, eu criei dois campos aqui personalizados, um campo chamado dias no fluxo e outro campo aqui chamado tempo de espera. Ambos campos basicamente vão armazenar a mesma coisa, a diferença é que um é texto e outro é numérico. Vocês vão entender no decorrer da construção por que foi escolhido esses dois tipos de campo. E vamos fazer essa configuração no Automation Fogira. Se você está um pouco assim perdido sobre o que é lead time, o lead time nada mais é do que o tempo necessário para que uma issue seja concluída. Então, vamos supor que uma issue ela entra no backlog no dia 1 e ela é resolvida no dia 10. Significa que o lead time dessa issue são de 10 dias. O time levou 10 dias para poder resolver esse problema. Então, se você tem um contexto, por exemplo, que você tem 100 issues, 1000 issues, e você sabe o lead time de cada uma delas, você pode somar esses valores, dividir pela quantidade, e você vai ter o lead time médio disso, tá? Essa é uma métrica muito importante do Kanban. Eu não vou entrar tanto aqui nos detalhes da métrica, mas se você tiver alguma dúvida específica, você pode deixar aqui no comentário que a gente vai estar respondendo você também. Então vamos lá. Temos os campos já criados. Eu vou entrar aqui no meu Automation Fogira. Vou clicar aqui em criar uma regra. Nesse primeiro momento, eu vou colocar um acionador manual. No final, a gente vai trocar esse acionador aqui, mas eu vou deixar manual para a gente poder testar a nossa regra. E aqui eu vou colocar a seguinte ação aqui para editar o item. Selecionar aqui os campos, tempo de espera e o campo, que é o campo texto esse. Selecionar o campo dias no fluxo. E aqui nesse campo eu vou setar justamente a função que eu preciso para fazer isso. O Gira autocompletou isso aqui para mim, eu estava testando antes de gravar esse vídeo. E a função, esse Smart Value que você deve cadastrar aqui nesse campo, faz justamente esse cálculo. Ele usa essa função now para pegar a data de hoje, usa a função diff e faz a diferença com a data de criação. Ele pede esse lead time aqui em dias, essa diferença entre datas, e no final a gente acrescenta esse filtro aqui,
para que ele retorne o valor absoluto. Muito importante você setar esse filtro para evitar que essa data seja retornada um valor negativo para ela. Alguns casos acontecem, então é bom a gente garantir colocando esse valor absoluto aqui. Coloquei esse ícone aqui do calendário e acrescentei o nome dias aqui no final. No momento só que a Alexa desligou os meus equipamentos aqui. Então, já liguei de novo. Aqui é o seguinte. Agora que a gente calculou o tempo de espera aqui em cima, a gente vai copiar esse trecho aqui também para o dias no fluxo. Isso aqui vai ser um valor numérico, então não vou colocar emoji de calendário, não vou colocar dias, vou deixar aqui do jeito que está. Vou salvar isso, chamar essa automação de obter lead time. E a automação ela está criada aqui. Vamos só pegar um chamado aqui, um item para a gente testar. Colocar aqui agora para obter o lead time desse item. O valor foi atualizado. E o lead time aqui foi inserido pelo Automation Fogira, tá? Tanto numeral como aqui no formato textual. Por que essa diferença de numeral e textual? O textual ele pode ser útil para você se você quiser deixar essa mensagem aqui direto no seu quadro Kanban, tá? Imagina aí que bacana você ter um quadro Kanban, todo mundo trabalhando, e você ter essa clareza aqui de lead time. Qual é o tempo de espera que esse card está aqui na fila. Nesse cenário aqui, são 241 dias, tá? É uma base de teste, então faz tempo que isso aqui tá parado aqui, esse card. Então você pode ter esse valor aqui. Se você não sabe como fazer isso no seu Gira, é o seguinte, clica aqui em configuração de quadro, vem em layout do cartão, você pesquisa o campo que você quer adicionar aqui, por exemplo. Vou excluir aqui só para mostrar para você. Chega aqui, adiciona ele e pronto. Essa informação agora está disponível aqui no seu quadro Kanban. Poderia ter colocado o campo numérico direto aqui, mas ia ficar estranho, está aparecendo um número 241 aqui no card de forma solta. Por isso, eu fiz essa diferença de criar esse campo texto e criar o campo numérico. O campo numérico pode ser útil se você precisar fazer alguma exportação para o Excel, consultar isso em algum BI, tipo o EasyBI, o Power BI. Você tem aquele dado ali numérico para trabalhar nele de forma mais estruturada. Bom, aparentemente a automação da gente aqui ela está funcionando, tá muito boa, mas tem um detalhe aqui muito importante que a gente precisa ajustar nela. Muito importante você fazer isso. Seguinte, essa automação aqui, se a gente olhar bem para essa função, ela pega a diferença de quando a issue foi criada com a data de hoje. E então, o que a gente precisa atentar aqui é que essa automação ela funciona muito bem para itens que não foram fechados ainda. Então, se você tem um legado aí na sua instância que você deseja, quer atualizar o legado com o lead time, isso não vai funcionar de forma adequada. Porque, por exemplo, se você tem vários chamados que já estão fechados há 1, 2 anos, quando você rodar esse comando aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar justamente a data de hoje com a data da criação e vai dar um lead time gigante e essa informação não vai ficar
real, não vai condizer com a sua realidade, tá? Então, para esse tipo de caso, a gente pode ajustar essa automação dessa seguinte forma. Posso adicionar um componente aqui, colocar uma nova condição, e aí eu vou dizer que os status aqui para essa ação não pode ser o status feito, aquele concluído. Se no seu workflow tiver vários status aqui de conclusão, você seleciona todos, tá? Então, não pode ser feito. Vou adicionar um novo componente com uma nova condição e agora eu vou fazer o inverso. Ele tem que ser, no outro eu coloquei que não, aqui eu vou colocar que é. Tem que ser feito. Vou criar agora uma nova condição de editar item, dias no fluxo. Tempo de espera. Ficou. E agora o que é que eu vou fazer? Dias no fluxo. Acho que ficou o inverso da ordem do passado. Tem um toque com essas coisas. E aqui é o seguinte, colocar aqui o dias, colocar aqui o calendário e pronto. A gente aqui tem o dias no fluxo e o tempo de espera. Deixa eu só checar aqui, porque essa automação em cima está errada, tá? Deixa eu só corrigir isso aqui. Pronto. Agora sim está certo. Esse valor aqui que a gente configurou, ele é semelhante ao que a gente fez aqui também. Qual é a diferença? Porque o outro, ele estava usando a função now, que é a função de hoje, para a gente pegar a data de hoje. Mas a gente mudou esse campo e agora a gente está pegando a data de resolução através desse campo aqui, resolved. Então, ele vai calcular o lead time considerando a data de resolução com a data de criação. E fazendo isso, mesmo que você tenha chamados legados no seu Gira, essa automação ela vai funcionar corretamente. Pegou aqui qual é o detalhe que a gente precisa atentar? É justamente colocar essa data de resolução. A gente salvou agora, temos toda a automação. Eu espero aí, se você estiver pegando um ambiente novo que você não administrou antes, que o administrador Gira tenha configurado a resolução nos status para que você possa utilizar disso aqui e fazer o ajuste no legado, tá? E com isso a gente está com nossa automação 99% pronta. Para que a gente finalize ela, eu vou trocar agora esse acionador aqui que eu deixei manual para a gente fazer o teste para um acionador de agendamento. Vou colocar esse acionador aqui de agendado. Uma frequência diária, todos os dias às 2h30 da manhã. Colocar aqui um JQL, tá? Eu vou colocar meu projeto inteiro, para que ele olhe para o projeto inteiro mesmo. Como eu fiz essa diferenciação aqui de condição, eu estou colocando o projeto inteiro. Mas se eu quisesse, por exemplo, fazer somente aqui nos chamados de hoje em diante, eu poderia já delimitar tudo aqui mesmo no JQL. Mas
deixar aqui tudo inteiro, validar essa consulta, tudo certo. E um ponto importante, se você quer atualizar o legado, desmarca aqui essa opção para que ele possa olhar para o Gira como um todo, tá? Para o seu projeto, na verdade, não para o Gira. Salvei aqui. E é isso, gente. A automação ela está concluída. Todos os dias agora, às 2h30 da manhã, o Automation for Gira vai varrer todos os chamados que estiver no meu projeto e vai fazer essa edição aqui. Beleza? Espero ter ajudado você com esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder você. Te vejo no próximo vídeo e até a próxima.